Ora, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e bem-vindos a mais um Zero à Reforma. Sem enrolação, como podem ver aqui na XTB, neste momento o nosso plano está então com 559 euros de total, com uma rentabilidade de 8,5%. Neste momento, isso traduz então num lucro de 43 euros, o que até está muito bom. Vocês podem ver aqui que neste momento todos os nossos ETFs encontram-se positivos. Aqui, sobretudo, o setor da tecnologia da informação a ter uma rentabilidade excelente, de 15%, e os outros aqui com uma rentabilidade mais baixinha, 6%, 3%, 8%, 8% e também 1%. Também já sabemos que o Information Technology Sector é um ETF com mais volatilidade, o que isto significa que ele pode crescer mais, mas também pode, no fundo, diminuir mais. Portanto, é aqui normalmente normal vermos esta variação na rentabilidade, porque é um ETF mais volátil do que, por exemplo, um S&P 500, que tem um crescimento mais estável, digamos assim, entre aspas. Sabemos que não é em linha reta, mas um crescimento mais estável, ok? E como podem ver, também adicionamos aqui dois novos ETFs, o iShares MSCI USA Value Factor e o iShares Edge MSCI Europe Value Factor, ou seja, aqui no fundo o Value Factor adicionamos dos Estados Unidos e da Europa, no fundo para ter aqui um bocadinho quase o global. Claro que isto não inclui mercados emergentes e etc. Mas inclui para mim aqueles que são os dois mercados principais, naquilo que eu acredito mais a longo prazo, os Estados Unidos e a Europa. Isto não significa que eu não invisto em mercados emergentes, mas para mim, no sentido de conforto a longo prazo, para mim pode não ser o ideal. No entanto, faz sempre o teu estudo, depois para ti podes ter estudado os mercados emergentes e achar que é completamente o futuro. Isso vai sempre depender do nosso estudo. A estratégia de Value Investing é uma estratégia muito comum entre grandes investidores. Por exemplo, o Luís Barsi usa uma estratégia de investimentos de Value Investing, mas visando mais os dividendos. Portanto, ele vai buscar empresas que estejam a bom preço e que tenham um bom histórico de pagamentos de dividendos, empresas que paguem bons dividendos e que tenham também uma probabilidade alta de continuarem a crescer os seus dividendos e continuar a pagar a longo prazo. Portanto, aqui mistura-se um bocadinho com o conceito do Value Investing, comprar empresas na mesma boas, a um bom preço, e também a questão dos dividendos. Pode ser uma estratégia muito interessante, mas, por exemplo, aqui o Warren Buffett é sobretudo um value investor, no sentido em que ele compra boas empresas, mas não compra empresas só porque são boas. Por exemplo, ele neste momento não iria comprar a Nvidia. Ele iria, por exemplo, comprar uma empresa na mesma boa, com bons fundamentos, com boas receitas, com boa geração de caixa, etc, etc, etc. Aqui um fluxo de dinheiro muito bom, uma dívida controlada. No entanto, iria investir nessa empresa se ela estivesse subvalorizada. E daí o value investing, que é investir em empresas boas, com bons dados financeiros, no entanto, quando elas estão em baixo, ou seja, quando mais ninguém vê o valor delas. Muitas vezes isto acontece por vários motivos, notícias de mercado, etc, etc. E, portanto, é possível encontrar, sim, estas empresas descontadas e investir nelas quando estão descontadas. Aqui, a estratégia dos ETFs, no fundo, vai tentar replicar isto. Empresas estão descontadas. Claro que a determinado ponto estas empresas vão deixar de estar descontadas. No entanto, também não vão deixar de ser boas empresas para investir. Precisamente por esta estratégia ser assim um pouco mais complicada, digamos assim, porque temos que estar a perceber se a empresa está ou não sobrevalorizada ou não, este ETF segue um índice que, periodicamente, de 3 em 3 meses ou de 6 em 6 meses, vai reavaliar então estas questões das empresas e depois as empresas por norma vão mudar. Portanto, o ETF depois pode decidir vender as empresas que teve lucro ou não e reinvestir o dinheiro noutras empresas, ou então pode manter essas empresas numa perspectiva de deixá-las continuamente a crescer e depois, por exemplo, reinvestir outra vez noutras empresas que estejam undervalued, ou seja, com o dinheiro novo que ele vai acumular. Esta estratégia é uma estratégia muito famosa entre investidores, nomeadamente para ações. No entanto, para quem gosta de ETFs, de uma diversificação maior, de uma coisa mais a longo prazo, de uma coisa um pouco mais consistente, pode fazer sentido este tipo de ETFs. E para isso vamos passar aqui para o PC para perceber o porquê. Bom, estamos aqui no site do justetf.com, que é um site que eu uso normalmente para analisar os ETFs. Uso também outros sites, mas neste momento vamos nos especificar neste, porque para ETFs eu acredito que este é um dos melhores. Claro, na minha opinião. Por exemplo, nós temos então aqui o iShares Edge MSCI USA Value Factor. Podem ver que ele tem uma TER de 0,20%, portanto uma TER relativamente baixa. Claro que se compararmos ao ETF do S&P 500, que é 0,08%, não é muito baixa. No entanto, continua a ser muito baixo comparativamente a fundos que têm gestões de 1%. Portanto, é um ETF acumulativo, portanto, a replicação é física, ou seja, ele compra as ações no ETF sintético, portanto, este que nós queremos é um ETF de acumulação física. Podem ver que neste momento ela até está com uma variação negativa, mas se nós vermos aqui ao gráfico e está em porcentagem sim, em euros vocês podem ver que ele tem crescido bastante. Portanto, nós podemos ver que em um ano ele cresceu cerca de 13%, e depois vocês, por exemplo, nesta altura de baixa, se tivessem comprado, a vossa valorização seria ainda maior.
Em 3 anos 33%, 5 anos 90%, que é muito dinheiro, ok? É quase 20% por ano, portanto é uma rentabilidade excelente. E desde que ele foi criado podem ver então uma valorização de 128% e estamos aqui a falar de 2016. Portanto, em 9 anos uma rentabilidade de 120%, que vai ser uma rentabilidade um pouco interessante, um pouco ali acima dos 10%, não nada de extraordinário, mas uma boa rentabilidade para ter no longo prazo. Portanto, se formos aqui às holdings, vocês podem ver que neste momento ele investe na Cisco Systems, também uma gigante que toda a gente conhece, Intel, General Motors, Micron Technology, pronto, Bank of America, pronto, aqui muitas, a Verizon, Citigroup, Ford Motor, pronto. Empresas aqui que toda a gente conhece, podem ver que está em 94% em Estados Unidos, 1% em Netherlands e 4% noutros, apesar que isto era mais focado aqui nos Estados Unidos. A tecnologia ocupa 30%, depois temos finanças 14%, consumer discretionary 11%, telecommunication 8%, ou seja, o setor das telecomunicações. Pronto, e aqui uma distribuição nos vários outros setores, mas sendo sem dúvida a tecnologia o que pesa mais. Por isto, eu achei esta um ETF interessante, uma estratégia também interessante e, portanto, vou adicionar aqui na minha lista de ETFs para longo prazo. Assim, totalizamos 9 ETFs no plano do Zero à Reforma. E no futuro pode-me fazer sentido também investir noutro tipo de ETFs, mas para já no plano do Zero à Reforma tenho estes ETFs. E até pode ser que futuramente criemos um Zero à Reforma 2, digamos assim. No entanto, para já para ETFs de longo prazo para a acumulação de capital e de património, acredito que estes vão ser uns bons ETFs. Vamos também passar agora ao outro ETF, ou seja, mas agora na zona da Europa. Já aqui na zona da Europa, podem ver que a TER já é mais elevada, 0,28%, não é nada de outro mundo, volto a dizer, mas já é aqui um bocadinho mais elevada. Não é das TERs mais competitivas. No entanto, pronto, tenho aqui uma política de distribuição, só que isto está mal, porque o meu é de acumulação, portanto, não é este ETF. Até vamos fazer isto aqui ao vivo, porque olha, eu enganei-me, e vamos pesquisar aqui o ETF e vamos para o acumulativo, ou seja, vocês já devem ter aqui o distributivo e o acumulativo. Normalmente o acumulativo está em cima, daí o erro. Pronto, a TER é na mesma 0,28%, então da acumulação, e neste momento uma ação custa 5 euros. Já a outra TEV custava uma ação 10 euros. Portanto, vocês podem ver até que com pouco dinheiro compram uma ação inteira, o que pode ser muito interessante para quem gosta de ter ações inteiras. Pronto, vocês podem ver que ele aqui esteve negativo durante até bastante tempo. Portanto, se nós formos ver aqui a rentabilidade, ok, ele me está a mostrar year to date, portanto, ele só está a mostrar aqui desde agosto, portanto, que este provavelmente é um ETF um pouco recente. Vocês podem ver que ele teve aqui uma rentabilidade negativa, portanto, era uma altura excelente para comprar. E depois aqui, ele então neste momento está no positivo. Portanto, se nós formos aqui à performance, vocês podem ver que não vai ter assim grande coisa, porque segundo o que está aqui, ele foi criado desde agosto, mais ou menos, portanto aqui a rentabilidade há de andar nesta zona. Pois, temos aqui uma rentabilidade de 3%. Deixem-me só ver se eu consigo encontrar isto no outro lado, para ver se não é erro do site, porque às vezes acontece os sites não terem a informação toda, portanto até é bom isto ter acontecido, portanto já vou só confirmar aqui. Ok, portanto nós estamos agora aqui no Yahoo Finance, que pode também não ser o melhor site para análise, no entanto também é um site um pouco completo. Mas existem outros sites, depois vocês utilizem aquele que vocês acharem melhor. Vocês podem ver aqui que realmente há um mês, por exemplo, que desde aqui, desde 7, que ele esteve em queda, realmente, desde 10/6, estão aqui a ver 10/7, sempre em queda. Portanto, isto é a visualização do mês. Portanto, eu estava aqui a cometer um erro, porque isto aqui está diferente. Os dias estão no meio, não é o sistema que nós usamos, mas pronto. Vocês podem ver então aqui que isto é desde setembro, eu vou meter aqui a 6 meses, que vai ficar um pouco mais fácil de perceber. Desde agosto, que ele esteve então este período negativo, e agora voltou a subir aqui neste bocadito. Só que, por exemplo, se nós formos ver year to date, ou seja, o ano até agora, este ETF já teve uma rentabilidade de 23%. Depois podem ver que teve aqui um grande período de queda, depois voltou a subir. Claro, esta zona euro nunca vai ser tão interessante como a zona americana, mas mesmo assim pode também ser interessante. A nível de um ano, vocês podem ver então que foi uma rentabilidade de 22%, portanto a um ano está mais ou menos igual. 5 anos de 116%. Aqui sem dúvida que tivemos mais ou menos uma rentabilidade superior a 20%. Ok, vocês podem ver que ele tem-se valorizado bem. Claro que não foi toda ela igual, vocês podem ver que teve aqui muito estagnado, mas depois aqui nestes últimos anos tem subido bastante. E o ALL, ele vai até 2015, portanto aqui a importância também de usarmos outros sites como referência. Aqui pelo menos para vermos o gráfico. Podem ver então que
ele desde que foi criado, desde 2015, dá então estes 100% de rentabilidade. 10 anos, 100% não é assim muito, dá aqui mais ou menos 10% ao ano, mas até está uma boa rentabilidade. Claro que depois a rentabilidade vai variando, nestas alturas de queda comprávamos mais, a rentabilidade podia subir, nestas alturas aqui também continuaremos a comprar, porque nós compramos todos os meses, portanto depois também quando chegasse aqui a rentabilidade ia ser mais ou menos isto, portanto aqui é um bocado uma questão de sorte, porque como nós investimos todos os meses, não estamos sempre a ver quando é que o mercado está a baixar para investir, é uma questão um pouco de sorte no dia em que calha para investir, no caso eu invisto sempre no início do mês, portanto a rentabilidade andaria aqui muito próxima da média. Portanto, agora que já vimos isto, podemos continuar a analisar o ETF por aqui, por exemplo, ok, não vamos aos charts, mas vamos então aqui às holdings. E nas holdings podem ver também que tem muitas empresas interessantes, aqui de forma igualmente distribuída. De um modo geral, as empresas estão mais eramente distribuídas, digamos assim, porque, por exemplo, no outro ETF, a primeira empresa tinha um peso de 6%, aqui não, estão mais distribuídas igualitariamente, isso pode ser bom ou não, depende de se a outra empresa é melhor ou não. Mas podem ver que aqui a nível dos países já temos então uma exposição maior, ou seja, Reino Unido, Suíça, França, Espanha, Itália, etc, 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 etc. Podem ver aqui, estas são pelo menos a exposição maior. E podem ver então que temos aqui empresas muito conhecidas, Novo Nordisk, Iberdrola, CaixaBank, pronto, etc. Estas empresas aqui muito conhecidas, empresas gigantes. Como vos disse, as empresas deste ETF, como segue o índice, podem nem sempre ser estas empresas que vão estar nas top 10 holdings. No fundo, este é um ETF de gestão passiva, segue o índice, no entanto, como o índice altera, também de certa forma acaba aqui a haver por alguma gestão relativamente ativa, apesar de seguir o índice. Portanto, aqui depois, se eles venderem as empresas valorizadas, pode-se traduzir em lucro no ETF. Se isso não acontecer, também as empresas vão se valorizando e também vai fazer com que o ETF cresça. Pronto, no caso das coisas se valorizarem, se desvalorizarem, o contrário acontece, obviamente. Portanto, as empresas aqui também que estão nos tops podem mudar, quer tenham essa noção. Vai depender aqui conforme o índice estiver no momento. A nível de setores, podem então ver o setor das finanças, industriais, consumer staples, utilities, pronto, que tomam aqui uma grande parte. O resto ocupa cerca de 30 e poucos por cento, mas pronto, podem ver que os principais aqui já é um setor bastante diferente ao setor das finanças. Aqui podem ver que o setor onde gera mais dinheiro e tem maior peso no fundo é aqui o setor das finanças. Para já, neste momento, estou mais que satisfeito com estes ETFs, não tenciono adicionar mais para já. Posso continuar a estudar outros ETFs e, se me fizer sentido, adicionar aqui ao plano. No entanto, para já, esse não é o objetivo. Aliás, neste momento nós já nem conseguimos adicionar mais ETFs a este plano. Peço desculpa que vos dei a informação errada, afinal podemos sim adicionar mais um ETF a este plano. Mas pronto, de qualquer das maneiras, o objetivo vai sempre tentar ser crescer o património. E neste momento também não me faz sentido os valores que eu aporto estar aqui a aumentar o número de ETFs. Portanto, eu tinha um investimento mensal aqui de 20 euros, passou a ser de 21 euros mensais, porque senão, agora o investimento mínimo é 20 euros, portanto ele não estava a investir nestes dois novos ETFs, foi o que aconteceu este mês, ele não investiu nestes dois novos ETFs, como vocês puderam ver pelas imagens, tinha um valor de 0 euros investido, precisamente por esse motivo. E neste momento também, como o objetivo é um bocadinho aqui o crescimento de capital mais rápido, parei também de investir no All Weather, que fazia parte desta série, que também podemos mostrar como é que está. Que acho que pela primeira vez aqui nesta série o All Weather está positivo, até com uma variação de 71 cêntimos, 0,5%. Podem ver que este nível, ou seja, este positivo vem sobretudo do ouro, que está com uma valorização de 20%, porque neste momento o ouro explodiu, assim como as bitcoins, o ouro explodiu e está então com uma valorização tremenda de 20%. Agora era muito interessante, por exemplo, fazer um reequilíbrio, só que eu acho que se eu reequilibrar, ele vai-me comprar mais ouro, certo? Pois, ele vai-me comprar mais ouro, porque neste momento o valor até é relativamente baixo, comparado aos bonds, porque eu na altura alterei estes valores, podem ver que a alocação só porque eu tinha estes valores mais altos, depois é que distribuí igualmente. No entanto, esse não é o objetivo, porque o ouro, apesar de estar em máximos, portanto não me faz sentido aqui vender outras coisas que estão negativas para comprar ouro, acredito que não faz sentido neste momento. Portanto, neste momento agora o plano está assim tão positivo, mas não me faz mais sentido, pelo menos para já, investir neste plano. A longo prazo tenciono sim investir, mas para já neste momento não. Neste momento eu ainda sou estudante e, portanto, os meus aportes são bastante baixos. E tento investir este valor por mês de 50 euros, o que já é bom, porque acabo já por investir um pouco mais relativamente aos outros planos. Também no sentido de tentar manter este YouTube vivo e também o compromisso comigo mesmo em investir para o meu futuro.
No entanto, no futuro, quando começar a trabalhar, tenciono sim aportar muito mais. Também vai ser um pouco mais complicado gravar vídeos a nível de tempo, mas lá estaremos. Podem ser vídeos mais reduzidos, mais curtos, porque estes vídeos também já tiveram muita teoria até agora e, portanto, pode fazer todo o sentido fazer estes vídeos mais reduzidos. De qualquer maneira, deixo então aqui o update do nosso plano de Zero à Reforma, com todas as atualizações, desde aportes, novos ETFs, portanto, vocês já viram isto tudo, que mudou. E no próximo vídeo, que será sobre a série de dividendos, vamos falar aqui também nas alterações que houve. Portanto, o valor que eu não estou a investir no All Weather, estou a investir na série de dividendos. Portanto, não percam para perceber como é que está a evoluir o nosso plano de dividendos. Para este vídeo é tudo. Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido alguma coisa. E se gostaram, já sabem, deixem o like, subscrevam, comentem, isso ajuda imenso o canal. E quando eu digo comentem, comentem mesmo as vossas dúvidas. Se alguma coisa não ficou clara neste vídeo, tenho recebido alguns comentários que tenho gostado muito também de ver, a nível de mentalidades e etc. Portanto, obrigado a todos os meus subscritores, apesar de serem poucos, apesar de serem só 30, obrigado a todos. Mantenha este sonho vivo. No fundo, este canal também serve para inspirar outras pessoas e também para manter o meu foco ativo de investir e, no fundo, ter aqui um track, digamos assim, do meu progresso. Portanto, espero mesmo que tenham gostado deste vídeo e não vou alongá-lo mais porque este vídeo já deve ir com muito tempo. Portanto, fiquem bem e até o próximo vídeo.